Bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo, com carinho, toda semana para você. Galera, esse é mais um episódio do Love the Problem. Aqui é a Flor. Esse tá sendo o primeiro episódio do ano. Eu sei que vocês estavam com saudade de ouvir a gente, mas a gente tá de volta. E esse episódio é muito especial, porque aconteceu um negócio que eu achei super incrível, assim. Saiu uma matéria no Valor Econômico, falando um pouco do trabalho que a Nowhere vem fazendo com o setor de cooperativas. Isso rendeu muito assunto e a gente falou, poxa, por que não fazer um episódio pra gente poder explorar isso um pouquinho mais, porque nada como ouvir e poder se aprofundar, né? Às vezes fica um pouco superficial. Eu vou colocar o link da reportagem aqui na descrição do episódio, vocês vão poder ver, mas também qualquer dúvida é só perguntar pra gente lá na comunidade ou no próprio Spotify. Mas antes de falar especificamente sobre que estava falando essa matéria, eu quero que os meus convidados incríveis se apresentem. E quando vocês ouvirem ele lerem a matéria, vocês falam, olha lá, bem que ele falou isso, bem que ela falou isso. Então, por favor, convidados, se apresentem para quem está ouvindo a gente no primeiro episódio de 2025. Olá, eu sou a Fernanda Morelli, eu sou consultora estrategista aqui da Nowhere, pude participar dessa matéria, fiquei super empolgada para trazer um pouquinho para vocês do que a gente tem vivenciado nesse mundo do cooperativismo e como a gente tem colocado um pouco em prática boas práticas, né, de negócio, de agilidade, enfim, para a gente poder tracionar bons resultados. Espero poder contribuir aqui com vocês hoje, trazendo um pouquinho mais na prática como foi e um pouco do panorama que a gente tem vivido nesses clientes, que eu acho que vai ser bem interessante para vocês. Muito obrigada, Fê. E agora, Guga, por favor, se apresente. Fala, galera, tudo bem? Um prazer mais uma vez estar aqui no Love the Problem, local que nós amamos, né? Estar como ouvinte e, quanto mais, podendo compartilhar também mais da nossa experiência que a gente tem vivenciado. Então, para quem ainda nunca me ouviu por aqui, eu também sou consultor estrategista aqui na Nowhere, sênior já há mais de 7 anos ajudando empresas a impulsionarem seus resultados e agora com esse case muito bacana que já vem de alguns anos dentro do sistema de cooperativas de crédito e vai ser muito bom a gente poder trocar aqui. Muito obrigado, sejam bem-vindos. E, gente, vocês estão falando aí cooperativa de crédito. Antes da gente se aprofundar mais ainda sobre o trabalho que foi feito, o que aconteceu, quais foram as dores ou o que foi encontrado nas cooperativas, vocês podem explicar pra gente um pouquinho mais o que é uma cooperativa de crédito? Bem, então vamos lá. As cooperativas nada mais são do que pessoas, né, ou empresas que se juntam com um propósito em comum de poder otimizar as suas atividades econômicas, gerando não só valor para si mesmas, mas também para a sociedade, né, que está ao redor. E as cooperativas de crédito, especificamente, elas se diferenciam em ter condições especiais para fornecer créditos para os seus associados, de forma que esses associados eles se beneficiam com condições melhores, mas também eles se beneficiam por fazer parte do negócio e também ter voz ativa e poder tomar decisões e assim gerar um impacto social ainda maior. E especificamente essas cooperativas, elas têm diversos tipos de ações e investimentos nos locais onde elas estão inseridas. Então, trazendo aqui um exemplo, foi bem marcante nesse ano de 2024, as cooperativas presentes na região do Rio Grande do Sul, quando tiveram as enchentes e tudo mais, elas foram muito atuantes e têm diversas histórias muito inspiradoras, assim, de ajudar na recuperação social e não só na recuperação das cidades, mas individualmente também das pessoas. Então, basicamente, esse é apenas um resumo. Se vocês quiserem conferir, tem um episódio também sobre cooperativismo bem bacana aqui no Love the Problem, a gente vai colocar aí na descrição também, vocês podem saber mais, mas o princípio é esse. E aí o que aconteceu? Conforme essas cooperativas de crédito, elas foram crescendo também ao longo do tempo, elas foram oferecendo diversos outros tipos de serviços juntos.
que basicamente são serviços que instituições financeiras prestam. Então, essas instituições, essas cooperativas, né, elas hoje oferecem uma gama de serviço muito parecida com bancos, por exemplo. Entretanto, elas possuem um grande diferencial, que é esse valor cooperativista que as tornam mais próximas de seus associados e também mais relevantes para a sociedade. Obrigada, Guga. Uau, ficou muito bom isso, essa explicação. A gente pode depois transcrever, distribuir, mas me falem um pouquinho do que fez com que você, em que momento que vocês cruzaram, que essas jornadas se cruzaram. Nós, enquanto consultores Nauer, né, e essa cooperativa ou essas cooperativas, como que foi esse momento? O que vocês encontraram quando vocês chegaram nesse cenário? Então, vamos lá, Flor. Nossa jornada começou ali por volta de 2021, 2022, né? Quando a gente se deparou com o desafio de trazer um pouco sobre gestão por resultados, né? Dentro de um grande polo ali de cooperativas no Rio Grande do Sul, ali em Porto Alegre, né? A gente teve uma experiência muito positiva, né? A gente teve resultados relevantes e isso impulsionou, né, essa aceleração que a gente trouxe ali de resultados e de forma de pensar, estruturar, impulsionou que as cooperativas em si, né, a ponta, que era onde a gente ainda não tinha chegado, tivesse interesse em entender como que a gente leva método, né, como que a gente leva um pouco de conhecimento mais estruturado para a gente também chegar literalmente ali no balcão, junto do associado. Então, esse interesse foi despertado e a partir daí a gente começou a entrar de fato dentro das cooperativas ali na ponta, mais próximo do associado. E a partir daí a gente teve uma jornada, acho que mais significativa ainda, porque a gente pôde estar mais próximo do cliente e de fato ver o impacto das ações, né, do que a gente estava pensando, com uma velocidade muito maior e com uma resposta também muito mais sensível. Então, acho que foi um gol, assim, também, que a gente teve, né, de estar também na ponta, não só ali dentro de uma estrutura maior e robusta. Mas esse foi o início aí dessa jornada que a gente teve com o cooperativismo. E complementando a feira aqui, tem um ponto que eu acho que contribuiu muito para esse match, que é o nosso jeito de trabalhar e muito da nossa cultura aqui na Nauer, que eu acho que conectou de uma forma muito natural também com a cultura dentro dessas cooperativas. Porque essas cooperativas, como elas têm um propósito muito forte, elas já vinham numa jornada de gestão por propósito já faz um bom tempo. Só que a jornada de gestão por propósito, ela precisa ser complementada por uma jornada de gestão por resultados. Porque são justamente os resultados que vão nos ajudar a mostrar se nós estamos indo em direção ao nosso propósito, se a gente está mais perto ou não. E quando a gente interagindo, né, e já se relacionando com eles, a gente começou a perceber que essa gestão por resultados poderia ajudá-los a gerar ainda mais impacto e mais valor do que eles geravam, isso começou a gerar um ciclo virtuoso sem fim. E é muito legal porque a gente também tem aprendido muito com eles, assim, acho que é muito uma via de mão dupla. E olhando de fora, aparentemente, muitas vezes, muitas pessoas, né, acostumadas com o ambiente de competição, né, ferrenho que a gente vê no mercado por aí, pode achar assim meio conflituoso. Caramba, mas esse negócio de retornar para a sociedade, de gerar impacto social ao mesmo tempo que tem que gerar resultados. Pô, Guga, estamos falando de instituições financeiras aqui, cara, peraí, os lucros são enormes e etc. E aí, a princípio, as pessoas elas podem falar, caramba, esse negócio não assim, vai gerar um conflito. Só que aí é que tá a grande beleza do negócio. Essas coisas não conflitam, elas se complementam. E aí, quando a gente começa, né, eles começam a entender que uma gestão por resultados não necessariamente é uma cultura, daqui a pouco a gente pode falar mais disso, mas não é aquela cultura da meta ambiciosa de bater o número pelo número, do lucro pelo lucro. Não, é o acompanhamento dos resultados para a gente de fato entender se nós estamos gerando mais propósito e gerando mais resultados e tendo mais lucro. No cooperativismo eles chamam de sobras, né?
na verdade aumenta a nossa capacidade de gerar impacto. Então isso torna isso ainda mais poderoso. E, no fundo, começa a gerar resultados que não são apenas resultados incríveis, mas são resultados admiráveis. Então, esse complemento também desse match, eu acho que é muito legal destacar isso, porque foi uma descoberta que a gente quer compartilhar com o mundo, assim, porque isso tem mudado até a nossa forma, aperfeiçoado a nossa cultura também, a nossa forma de conectar propósitos e resultados. Então, esse é um ponto bem legal. Eu gostei desse ponto que você trouxe, quero até aprofundar agora mesmo. Quando a gente fala sobre, você trouxe uma fala de as pessoas podem pensar, né, que é conflituoso, que o propósito, o resultado talvez não consigam caminhar juntos. Vocês perceberam isso numa perspectiva interna também? Existiu essa dificuldade de internamente as pessoas perceberem que poderia existir essa conexão, ou foi algo mais fluido? Queria saber um pouquinho de como foi do lado de dentro, assim, esse processo de fazer essa conexão de propósito e resultado. Boa, Flor. Quando a gente trouxe o conceito, né, de gestão por resultado, a gente já logo trouxe com cuidado de trazer também o que eles acreditavam como gestão por resultado, que era a gestão por propósito. Então, houve sim, se eu disser que não, houve sim será que faz sentido um momento de juntar, né, de fazer um encontro ali dos rios, mas foi muito fluido. A discussão aconteceu de uma maneira muito leve. Então, foi basicamente assim, nós fazemos gestão por propósito, isso é importante porque dá uma cara mais humanizada, né, para o nosso atendimento, para as pessoas, mas falta o método e falta a estrutura. E isso, quando a gente trouxe o conceito da gestão por resultado, né, que a gente começa a olhar mais para boas métricas, que resultado que a gente quer ter, onde que a gente quer chegar, né, e também trouxemos o conceito da gestão de produto, aí casou tudo de uma forma muito fluida. Então, na verdade, eles só chegaram à conclusão de que era o que estava faltando. Era o que estava faltando para a gente ter o match perfeito entre a gestão de propósito, os produtos que são oferecidos dentro de produtos e serviços, né, de uma cooperativa, e de fato algo estruturado. Porque o que a gente mais vê, inclusive depoimento das pessoas, é um descasamento entre o que é planejado e o que é executado na prática, né? Todo mundo fala assim, eu sou muito bom de planejar, só que talvez de executar nós não somos tão bons assim. Então, quando a gente introduz o conceito de resultado, aí casa tudo, aí fala, é isso que eu preciso para poder executar meu planejamento, faz todo sentido ter isso aqui também. Então, acabou sendo muito fluido quando a gente trouxe. É o famoso, é raro, mas acontece muito, né? Esse descasamento de planejamento e execução. E acho muito legal também, a Fê acho que destacou muito bem aqui, mas também trazer uma pitada que vocês podem talvez estar ouvindo e falar assim, nossa, que legal, deu tudo muito certo, foi tudo muito fluido. Mas eu acho legal destacar aqui algumas dores que eu acho que é uma dor muito incomum, tá? Que a gente percebe não só nas cooperativas que a gente tem trabalhado, mas no mercado como um todo. Que quando a gente que são dores de adoção da gestão por resultados. E aí vai outra dica, também temos um episódio gravado, inclusive, né? Com um case de cooperativa falando sobre as dores de escalar uma gestão por resultados. A gente também vai botar aqui na descrição. Mas eu acho que é importante destacar aqui alguns elementos que eu acho que podem ser úteis aí em diversos contextos, né? Eu acho que o primeiro deles é a forma como as pessoas lidam com as mudanças. Então, quando a gente coloca uma gestão por resultados, a gente está querendo declarar de forma muito explícita aonde a gente está e aonde a gente quer chegar. Só que quando a gente declara isso e a gente começa a acompanhar isso de perto, isso requer da gente, né, humildade, da gente reconhecer que a gente tem limitações, que muitas das vezes as limitações ficam escondidas, sabe? Nessa coisa do descasamento em planejamento e execução, às vezes fica tão gasoso que as coisas ali ficam perdidas. E a governança da gestão por resultados, ela dá visibilidade aos nossos problemas. Isso requer maturidade pra gente lidar com isso, né? Então é aquela velha história do casal, né? De qualquer relacionamento, né? Quando os problemas vêm à tona, precisa ter maturidade para lidar. E isso acontece nas empresas. Então tem ali no início, eu não diria que é uma resistência gratuita. E eu acho que como agente de transformação a gente tem que entender. As pessoas, elas sentem dores genuínas, assim. Elas muitas das vezes parecem
parece que elas estão meio que tentando trancar a rua, sabe? Mas elas estão fazendo aquilo porque às vezes dói mesmo. E esse é um ponto que acontece quando a gente está implementando gestão por resultados. Então, acho que o primeiro ponto é a gente entender que a gente vai dar visibilidade aos problemas e a gente precisa ter maturidade para saber lidar com eles. Só que aí eu acho que entra a beleza da coisa, que é o segundo ponto, que a gente não pode deixar de continuar caminhando. A gente fala muito que na governança é o molho secreto de uma gestão por resultados, porque, cara, doeu hoje, foi ruim. Cara, mas semana que vem a gente vai melhorar um pouquinho mais. Vamos deixar isso aqui mais confortável? Cara, vamos melhorar o jeito que a gente conversa aqui? Pô, vamos criar um ambiente mais seguro pra gente falar disso? Cara, vamos decidir o que a gente leva num fórum maior, o que a gente trata num fórum aqui, e vamos ir melhorando. E aí tá a beleza da coisa, porque as pessoas, elas começam a ver que, caramba, esse negócio melhora a minha vida, o saldo é positivo. Tem umas dores de crescimento? Tem. Só que agora, o meu trabalho faz mais sentido. Eu consigo ver o impacto que eu gero. Tá até mais leve, às vezes, conversar, porque às vezes a gente ficava parecendo que prometia muita coisa e agora a gente já tá aqui mais alinhado. Então, acho que só trazer essas dores é muito legal para complementar, porque não é tipo sombra e água doce o tempo todo, né? Tem essas dores, mas realmente vale muito a pena. E aí vocês falando dessas dores e de como as coisas evoluíram, quais práticas, assim, vamos tentar tangibilizar aqui um pouco de como funciona na prática, o que vocês entendem que causou mais impacto, que mudança, que comportamento, que olha, saímos disso, fomos para isso, que na perspectiva de vocês mais influenciou esse resultado, esse crescimento e essa conexão? Aqui tem um terceiro pilar. A gente falou da gestão por propósito, da gestão por resultados, mas tem um pilar que é fundamental e que eu acredito que é o que fez a maior diferença, que é o olhar da gestão de produto. Da gente entender que para que a gente consiga, né, fazer com que a gente gere resultados e se aproxime do nosso propósito, nós temos que criar experiências que são valorizadas pelos nossos associados. Aqui as cooperativas muitas vezes chamam associados de clientes, né? Ou seja, experiências que são valorizadas pelos nossos clientes, porque eles no final do dia é que vão tomar as decisões e vão utilizar os nossos produtos e serviços para resolver problemas e dores, necessidades reais deles. E aí quando a gente traz esse elemento desse olhar, é o que faz a diferença. E aí, Fer, eu já passo aqui a bola para você, que eu acho que a gente tem muito a falar aqui sobre esse ponto, né? Com certeza. Se eu pudesse destacar, acho que um elemento da gestão de produto que fez toda a diferença para a gente ter bons resultados e depois gerar bons cases, né, e retroalimentar todo esse sistema que a gente mencionou, é o fato de a gente fazer experimentações constantes, em ciclos curtos e embasando em dados para tomada de decisão. Isso é case de sucesso, né? Essa formulinha. Então, a gente trouxe esse conceito, né? Trouxe esse conceito para o pessoal trabalhar, foi super bem aceito, a gente identificou dentre os públicos, a gente ajudou eles a identificar dentre os públicos, né, que muitas vezes a gente chama de segmento, quem são essas personas que existem dentro de cada segmento, e a partir daí a gente começou a criar ações mais direcionadas para essas pessoas, né, para essas personas. E isso a gente já está entrando um pouco aqui no que a gente chama de hiperpersonalização. Então a gente já está identificando dentre, por exemplo, né, quando a gente fala de um público PJ. A PJ é muita gente, certo? Dentro de um PJ. Inclusive a gente nem deveria tratar um PJ como uma persona, porque na verdade a gente chega num PF no final das contas, né? Então a gente tem que identificar que tipos de personas existem ali dentro. E para isso a gente precisa mergulhar na mente, né? No como ele pensa, no como ele se comporta. Isso é estar próximo do associado, do cliente. Isso é ouvir esse cliente. Então, perceba que assim, a gestão por propósito se conecta muito também com o resultado. Porque, no final das contas, eles têm um interesse genuíno sobre as pessoas. E aqui a gente está reforçando isso, né? Que dores que essas pessoas têm. E aí a gente fazia ações direcionadas, experimentos direcionados para essas pessoas, focados nas dores que elas têm atualmente, né? Então, não simplesmente
simplesmente ofertar um produto. Ofertar o produto por si só, ou fazer uma comunicação muito ampla, não comunica com ninguém, né? Quando eu comunico com todo mundo, eu não comunico com ninguém. Então, a gente olhava de fato quais eram as melhores oportunidades baseadas nos dados, onde estão essas pessoas, quais são os canais que elas mais gostam de se servir, e a partir daí, sim, a gente entrava em contato, a gente trazia mais para próximo e tentava entender se fazia sentido, né, para ela, e com isso a gente teve bons resultados, boas adesões aí, e também muito aprendizado, com certeza, que a gente descobriu muitas coisas sobre esse cliente e a gente não sabia. Acho que esse foi o maior ganho, assim, para nós e também para todos eles. Exato. Flor, a gente pode contar uns causos aqui? Pode, por favor, pode contar. Eu posso só fazer uma validação de entendimento antes aqui? Então, o seguinte, só para ver se eu entendi direitinho. Olha, me deu um clique, assim. A gente fala da gestão por propósito, que é olhar para a sociedade, que é olhar para os associados, mas quando a gente fala de gestão por produto e bota ali o nosso cliente, nosso associado no centro, o que, para mim, o que faz a maior diferença aí é a intencionalidade, né? Quando a gente passa de fato a olhar para aquilo com a minha intenção é olhar para o meu cliente, para o meu associado, porque talvez estivesse indo meio que no deixa a vida me levar, né? O nosso propósito tá ali, mas não necessariamente eu tô de fato consciente, intencionalmente olhando para isso. É isso mesmo, né? Esse é um ponto que fez diferença aí na jornada. Perfeito. Queremos mudar o mundo, mas temos que começar arrumando a nossa cama. Então, é exatamente conectando esses pontos. Faz total sentido, Flor. Então, por favor, me conta causa, que se tem uma coisa que eu gosto é causa. Então, vamos lá. O que não falta aqui é causa, né, filha? Nossa, não cabe nem mais dos nossos dedos. Bem, vou começar então. A gente está falando de cooperativa de crédito, né? Teve um caso bem legal aqui dentro do crédito, né? A gente fez um trabalho, né, de mentoria e de evolução com líderes de produto de uma cooperativa. E aí a gente se desafiou na mentoria a falar assim: vamos olhar para as nossas principais oportunidades que a gente tem, olhando para os nossos dados. Vamos escolher aqui a melhor oportunidade que a gente tiver e vamos fatiando de forma a gente rodar um experimento como a Fer destacou muito bem, no ciclo curto, para que a gente traga resultado e gere aprendizado. E aí, agora a época já é mais chegando no final do ano, olhando para a árvore de oportunidades, né, dentro do crédito, a gente falou assim, tem um crédito aqui que, né, gera muito potencial, que tem muito potencial, né, gera receita e nesse final de ano faz muita diferença, que é um crédito para capital de giro para as empresas, né? Porque é final de ano, tem um monte de gasto, imagina, né? As empresas têm que pagar 13º, fechar um monte de coisa, se planejar para o próximo ano, pagar conta e etc. Então esse é um crédito muito buscado e eles têm boas condições, boas taxas para esse crédito, etc. E eles começaram a ver, falando, nossa, tem muita gente que toma no mercado, não toma com a gente, vamos tentar entender. E aí eles aproveitaram essa época de final de ano e lançaram uma iniciativa específica para um crédito de capital de giro para as empresas poderem, né, pagar o seu 13º, né, dos seus funcionários. Legal. E aí a gente falou assim, beleza, vamos lançar, mas vamos lançar para todo mundo esse negócio? Como é que a gente vai ofertar isso? Não, vamos fatiar, né? E aí eles começaram a discutir qual que era a melhor fatia, né? Como a Fê destacou muito bem dentro do PJ, né? Tem vários tipos de PJs, inclusive tem PFs dentro dos PJs que tomam as decisões. Então eles foram fatiando e eles chegaram, né, especificamente ali quais são as empresas que estão com a gente, que tem a maior chance, que tem essa dor e que pegariam esse crédito. Eles chegaram numa fatia e fizeram uma iniciativa, fizeram uma comunicação direta com esses associados, dizendo para eles, né, os benefícios, né, as dores que eles sentem e os benefícios de pegar aquele crédito, e estimulando eles a fazer a contratação. E aí, assim, o resultado foi incrível, porque cresceu em mais de 5 vezes o volume de contratação de 2023 para 2024. Então aqui a gente está falando na casa de milhões, viu, gente? Então, assim, vou aqui usar um número só para exemplificar fictício, né? Mas vamos supor, se liberamos 1 milhão em 2023, em 2024 foi 5. E foi bem mais do que isso. E aí vem a pergunta, né? Então vamos entender o que explica esse negócio. Porque aí tá a beleza da experimentação, né? Não é o número pelo número. Porque a gente poderia dar sorte, poderia ter multiplicado 5 vezes e vida que segue. Só que a gente não aprendeu. Só que aí olha que a gente começou a ver. O fatiamento fez toda a diferença. Porque em 2023,
simplesmente se pegou uma base, mandou uma oferta para todo mundo, teve gente que não respondeu, teve gente que olhou, que não olhou, não foi tão intencional, não foi uma comunicação personalizada, sabe? E agora, quando eles escolheram uma pequena fatia, entenderam a dor daquela fatia, fizeram uma comunicação personalizada, combinaram entre o time de atendimento, entre as agências, gente, a gente vai fazer essa iniciativa, esse associado vai vir com essa dor, e a gente tem que estar pronto para tirar dúvidas e etc. Cara, isso fez com que a quantidade de volume, né, contratado aumentasse em 5 vezes. E mais do que isso, eles começaram a ter várias descobertas no meio da jornada. Por exemplo, eles começaram a ver em qual etapa da contratação os clientes abandonavam. Eles descobriram uma etapa que mais de 50% dos clientes abandonavam. E agora eles já sabem, caramba, essa etapa aqui tem muita oportunidade aqui. Então, esse é um dos causos que é bem legal. Tem outros também, né, Fê? Tem mais, Fê? Conta pra gente. Opa, vou trazer com destaque um case que a gente rodou também sobre cartões, né? A gente está no momento do ano, final do ano, a gente tem muitas compras, né? As pessoas recebem 13º, tem as comprinhas de Natal, mas também tem a famosa Black Friday. Então, uma das oportunidades que a gente identificou, né, dentro de cartões, foi justamente aproveitar esse período do ano. Então, ali junto da liderança de cartões, a gente lançou uma pesquisa, né, Fit for Purpose. Inclusive, temos episódio também sobre Fit for Purpose, para explicar um pouquinho mais o que é isso para a galera. E a gente descobriu ali que um dos principais ofensores para cartões, né, quando a gente fala de nível de satisfação, tem a ver com limites. Eu ter um limite adequado para fazer a compra que eu preciso fazer, certo? E nesse momento do ano, as pessoas, elas têm de fato, às vezes economizam o ano inteiro para chegar nesse momento e fazer boas compras com valores, né, legais e aproveitando as promoções. Então a gente fez uma iniciativa, de novo, fatiamos esse público, de novo, né, para entender quem que seriam essas pessoas mais propensas ali a fazer esse aumento de limites e que estavam, de fato, com esses limites desajustados, comparando ao mercado, né? Isso é informação que está disponível no mercado, inclusive, né? Quem toma fora o crédito, quem toma dentro, e qual que é essa disparidade. E a partir daí a gente fez uma ação para aumentar esses limites. Gente, super simples, mas uma comunicação muito focada na necessidade do cliente, dado o período. Então, o que aconteceu? A gente acabou aumentando em 18% o volume de crédito liberado com essa ação em 2 semanas. E é isso. Se a gente entende quem são as pessoas, a necessidade e faz uma comunicação focada na mensagem, no gatilho, identifica qual é o melhor canal, a gente tem bons resultados. É isso que a gente testa quando a gente experimenta. Se a mensagem ela funciona, se a gente se diferencia da concorrência, se a gente está buscando esse cliente nos lugares onde ele está e se a nossa oferta, né, nosso pricing também ele é competitivo. Então, é isso que a gente acaba descobrindo quando a gente faz experimentações. Esse é mais um case de sucesso aí que rodamos. Vocês contando esses cases, falando um pouquinho sobre essa evolução, eu imagino que a gente teve aí uma super evolução, pelo menos é o que eu percebo, né, dado as dores que existiam no início, como que vocês foram conectando. Quando a gente olha para o futuro, vocês imaginam que quais seriam os pontos que talvez eles vão precisar trabalhar, o setor vai precisar trabalhar quando a gente fala de tendência, de futuro para as cooperativas? O que vocês acham que vai ser o próximo ponto que eles vão olhar e falar, tá, agora precisamos trabalhar isso aqui, conseguimos fazer uma conexão, gestão de propósito, gestão de resultado, eu trouxe a gestão de produto para perto também, consegui experimentar, consegui trazer a personalização, trabalhar com base em dados. O que vocês enxergam do trabalho que vocês vêm fazendo, do que vem pela frente, assim, acho que desafios principalmente, né? Excelente pergunta, Flor. Eu acho que tem um ponto que é um grande diferencial das cooperativas, já é uma fortaleza deles, mas eu acredito que eles vão precisar aperfeiçoar ainda mais e isso vai ajudá-los a se diferenciar num futuro, acho que bem próximo e até no médio e longo prazo, que é o atendimento mais próximo e humanizado do associado.
quando a gente olha para o mercado e vê instituições financeiras, né, digitalizando, né, seus atendimentos para reduzir custo e poder, de fato, né, levar um serviço mais interessante para os seus clientes. E aí, é claro, isso também tem muito a ver, né, com as necessidades dos clientes, os locais onde elas estão inseridas e modelo de negócio. Mas as cooperativas, ao longo do tempo, elas foram crescendo muito baseada num modelo mais humanizado. E quando você olha para o movimento que acontece até de crescimento dessas empresas, você vê as cooperativas, né, expandindo muitas das vezes agências físicas, expandindo, né, ali o atendimento humanizado, muitas vezes na contramão do que o mercado faz. É claro que conforme elas vão crescendo também, elas precisam ir otimizando muitas das vezes para tornar, né, viável, né, manter esse atendimento personalizado, mas acaba que isso faz uma diferença para as pessoas. Conversando vendo, né, o que os associados falam em vários lugares, os associados declaram isso. Cara, eu contrato nessa cooperativa ou eu mantenho meus negócios aqui nessa cooperativa porque aqui eles me escutam, eles me entendem. A gente já ouviu de associado, nossa, nunca ninguém veio aqui me visitar. E aí um gerente da cooperativa veio aqui perguntar da minha vida, do meu negócio, ninguém nunca se interessou por mim e agora tem alguém que se interessa. Isso faz muita diferença. E aí eu acho isso muito interessante porque outro dia, ouvindo a entrevista de um CEO de uma grande empresa, né, de inteligência artificial, e ele falando o seguinte, olha, já tem muita coisa que a inteligência artificial ela consegue fazer com excelência, mas tem um ponto que ainda é muito difícil e eu não sei se vai ser possível, que é a inteligência artificial entender e reproduzir as emoções, que isso é algo muito humano. E olhando por esse lado e vendo todo esse movimento, né, de tornar os atendimentos mais frios, automatizados e etc., eu acho que esse diferencial, se as cooperativas conseguirem entender isso e conseguir escalar isso de forma inteligente e centrada nos seus associados, eu acho que esse vai ser um grande diferencial. Então, escalar da forma que eles estão fazendo, né? Acho que esse pode ser um grande desafio aí ao longo do tempo, para os próximos anos aí, talvez. Muito melhor do que eles estão fazendo, mas nesse caminho de manter humanizado. E essa cultura de experimentações, né, Fê, é um requisito, assim, é fundamental para escalar isso, senão não tem outro caminho, né? Perfeito. Acho que ótimos pontos que você trouxe, Guga. Para mim, um único complemento seria justamente conseguir fazer esse equilíbrio entre o digital e o humanizado, né? E isso passa pela integração entre canais, né? O canal físico, o canal digital, outros canais, mas que envolvam algo híbrido que a gente fala, né? Então, como criar uma jornada para esse associado, né, para esse cliente, que não tenha quebras. Então, por mais que ele receba uma comunicação ali pelo meio digital, aquilo pode aquecer aquele lead, mas ele pode querer finalizar com um atendimento humano. Dependendo do produto que a gente está falando, né, a gente já percebeu isso, produtos mais complexos, né, quando a gente fala consórcios, seguros, né, que existe um atendimento mais especializado, pode fazer sentido o fechamento ser com uma pessoa, algo mais humanizado, mais consultivo. Então, como que a gente cria uma jornada, né, o tal do omnichannel, né, que a pessoa ela sinta o interesse talvez em um canal, mas ela vai concluir aquela experiência, né, em outro canal. Então, para mim, assim, tem esse desafio de integração entre canais, mantendo o diferencial humanizado, né, no que fizer sentido, nos produtos, né, que fizer sentido, para as pessoas que fizerem sentido, mas também tendo o digital em vista, porque a gente sabe que as novas gerações elas estão cada vez mais habituadas, né, a entrar em bancos digitais, né, a fazer tudo, se servir completamente pelo meio digital. Recentemente eu vi uma pesquisa também que mostrava que a maioria da geração Z nunca tinha ido num banco, né, fazer uma transação, nunca tinha conversado ali com um gerente. Então é sobre isso, assim, como que eles se preparam para isso que está vindo, né, para esse momento digital que está vindo, mas também não perde isso que é tão característico deles e que as pessoas valorizam. Até porque se a gente olhar para o momento agora,
a maior parte da população que ainda concentra dinheiro são os boomers, né? Saiu uma pesquisa recente, né, que falava que 50% dos boomers nos Estados Unidos é o que concentra, de fato, o dinheiro. Então é isso, assim, como que a gente equilibra agora com o futuro e cria essa experiência omnichannel, fluida, né? Onde a pessoa vai decidir que canal se servir, que canal ela gostaria de ser sensibilizada, né? Perfeito. E aqui, esse ponto que a Fia está trazendo, acho que é super importante. E aqui tem uma dica que eu acho que é muito valiosa em análise de dados e tem sido uma tendência, assim, que é a gente começar, em inglês tem usado o termo disaverage, que é tipo começar a tirar a média, parar de usar média para tudo na análise de dados, né? E aí tem se usado muito percentil para a gente entender que é mais sobre entender o comportamento, né, dos clientes e dividido por personas, né, por clusters, por grupos e etc. Então, mais importante do que a gente olhar na média qual que é o segmento que mais vende, a gente tem que olhar, dividir os segmentos e falar assim, caraca, qual segmento aqui está atendendo um público específico e está atendendo muito bem aquele público específico? Porque a média ela pode ser enviesada de várias formas, né? E aí, ao entender isso, e o varejo faz isso muito bem, por exemplo, quando você pensa numa loja de e-commerce que tem categorias, né, de produtos, etc. Mas hoje o grande segredo não é mais ter só categorizar, porque categorizar todo mundo categoriza, né? Eletrônico, roupas, bebês e casa, beleza. Agora a grande questão é como que você vende um tipo de eletrônico específico para gamers que jogam um tipo de jogo específico e tem uma necessidade específica. Cara, se você dominar aquele nicho, a chance de você começar a dominar vários pequenos aquários e fazer com que você faça muito bem o que você faz, aumenta em muito a chance daqui a pouco de você ser percebido e fortalecer sua marca. E esse é um ponto, acho que, muito importante dentro desse complemento que a Fer trouxe, né? Porque cada vez mais as empresas, as organizações, elas precisam se especializar e entender o quão bem elas atendem dores de seus clientes. Pensando nesse futuro, nesses desafios que podem existir, ou como essa busca desse equilíbrio precisa acontecer, o que vocês entendem que é um comportamento ou uma mentalidade que... Acho que eu vou falar as cooperativas, mas eu entendo também que a gente pode abranger isso e chegar em outros setores, né? Mas que pensamentos ou que mentalidade que as cooperativas vão precisar, disso vocês não vão poder abrir mão para poder chegar nesse lugar, de conseguir personalizar, de conseguir ter os vários aquários e atender da melhor forma possível esses associados. O que eles não vão poder abrir mão? Olha, disso eu não abro mão. Flor, a primeira coisa que me veio assim na cabeça é de fato estabelecer uma cultura mais data-driven, então usar de dados para embasar as tomadas de decisões, porque hoje o achismo não leva a gente para lugar nenhum, então mesmo para a gente estabelecer quais são as melhores oportunidades, a gente precisa estar embasado, senão de fato a nossa concorrência já vai estar passando na frente e com certeza vai estar usando disso, né, para poder tomar as melhores decisões. Então, se eu tivesse que destacar uma, seria estabelecer de fato essa cultura e usar ela no dia a dia, então trabalhar muito bem os dados e visibilidade dos resultados do que a gente está fazendo. Perfeito. E eu vou reforçar, acho que esse ponto de embasar as suas ações e as suas iniciativas de fato nas reais necessidades dos seus associados e não no olhar do negócio. Isso é sutil, mas isso faz muita diferença, porque muitas das vezes dentro da empresa a gente, nossa, tô com um problemão aqui porque vendi pouco esse mês. Cara, esse problema é teu, não é do teu associado. A grande questão do teu associado, ele não comprou por algum motivo, alguma necessidade dele que ou ele não precisou atender ou ele atendeu em outro lugar. Então, eu acho que isso é muito importante também. É sutil, mas fazer as ações e as iniciativas realmente baseadas em necessidades e dores do associado, né? Do cliente, não do negócio. Essa foi boa, hein, meu povo? Anota aí que realmente não é sobre o problema da empresa, sobre o que causa esse problema da empresa, né? O que tem por trás disso. E aí, eu queria voltar um pouquinho no trabalho que foi feito,
que a Nauer pôde realizar ao longo de um período aí com o setor de cooperativas, e eu ouvi de vocês o que foi mais, não sei se existe essa palavra, realizador, talvez, para vocês, de poderem observar, porque até voltando lá ao início, a gente falou sobre a matéria, e a matéria fala muito sobre um crescimento expressivo. Então, ao observar essa jornada, o que de vocês chama mais atenção e mais vai ficar marcado de todo esse trabalho que vem sendo feito? Para mim, Flor, de que quando você está numa jornada intencional de gerar aprendizados em ciclos curtos, o resultado ele acontece. E é muito legal ver isso acontecendo na prática, assim, porque é a hora que tangibiliza aquilo que a gente acredita. Então, acho que o coração, né, ele fica quentinho, né? Acho que tem um senso de realização forte e também tem um privilégio da gente ver as pessoas que não conheciam aquele jeito de trabalhar ou não acreditavam naquilo, passando a acreditar, passando a ver que funciona. E aquilo gera ainda mais motivação para elas continuarem evoluindo. É meio que como se a gente abrimos um novo universo no Mario, sabe? No Mario World. E agora, chegamos numa fase que nunca chegamos. E se abre, né, toda uma visão, assim. E até pra gente também, né? Porque a gente também vai descobrindo e aprendendo muitas e muitas coisas, né? Então, se tivesse que destacar uma, assim, eu acho que ver isso acontecendo gera um senso de realização muito grande. Adorei a história do Mário. Muito bom. É quase como uma sensação de criança, assim, né? Do novo, de observar o que antes era desconhecido e falar, puxa, que incrível, que bom que eu tive a oportunidade de chegar aqui, né? Fê, pra você, me conta, o que mais marcou? Quando eu vi sua pergunta, Flor, pra mim, o que veio primeiro foram a quantidade de aprendizados que essas pessoas tiveram durante todo esse processo. E aí, quando eu tô falando de aprendizado, eu tô falando de aprendizado sobre o negócio, sobre o público, sobre o processo e até aprendizados mais técnicos. Então, as pessoas começaram a entender que o aprendizado tem o seu valor. Inclusive, identificar o tipo de aprendizado que a gente está tendo naquele momento é importante para a gente saber como usá-lo depois. Então, se eu aprendo sobre meu negócio, eu consigo saber se eu estou indo em direção à estratégia, né, do meu produto ou à estratégia da empresa. Ou talvez eu precise fazer algum ajuste de rota. Se eu aprendo sobre o meu público, eu consigo direcionar muito melhor o que eu vou fazer para atender esse público. Cara, como teve aprendizado sobre o público? Coisas que as pessoas acreditavam e que foram validadas, mas também coisas que foram invalidadas, né, sobre o público. E essa proximidade ali do cliente, ver as pessoas se aproximando do cliente, depois trazendo como, por que eu não fiz isso antes? Eu acho que é incrível, porque elas veem que os insumos para elas trabalharem bem, né, e para elas conseguirem, de fato, atender essas pessoas, tá ali, tá com elas. É só a gente abrir esse caminho. E que os clientes respondem, né? Então, às vezes, a gente lança uma pesquisa, alguma coisa, a gente fica com medo, o cliente vai lá e responde. Elas falam, caramba, ele parou o tempo dele para falar comigo. É isso, gente. Então, perder um pouco do medo também sobre isso foi bem legal. E sobre o processo e sobre a parte mais técnica, como as pessoas aprenderam sobre isso não está funcionando muito bem? Nossa, eu não sabia que quando chegava em determinado lugar ali na agência, tinha uma quebra. O processo começava todo de novo. A gente tinha que agora sensibilizar todo mundo para poder fazer uma comunicação, senão a gente não vai ter o resultado esperado. Ou qual que é o atrito que a gente tinha ali na jornada de associação? Qual que é o atrito ali que a gente tinha nessa jornada para trazer um cliente para dentro? Isso eles não sabiam. Então, descobrir sobre o processo, sobre partes técnicas também que poderiam ser melhoradas, ajudam eles a evoluir dentro de casa. Então, enquanto eu olho também para o mercado, para o cliente, olhando externamente para os outros tipos de aprendizado, o aprendizado interno também ajuda eles a serem mais eficientes e eficazes também na solução. Então, para mim, acho que foi a quantidade de aprendizados e eles poderem identificar que existem aprendizados de tipos diferentes e que isso ajuda eles na tomada de decisão. A capacidade de aprender, né? A gente acha que isso é algo muito simples e, nossa, é intrínseco e talvez não seja bem assim. A gente realmente precisa exercitar a capacidade que a gente tem de aprender as coisas. Infelizmente,
estamos chegando no final do episódio. Queria muito agradecer vocês pela participação. Acho que a gente conseguiu explorar um pouquinho mais do que estava na matéria, do trabalho que foi feito. Também tenho certeza que rende mais um montão de episódio. Eu gostei muito do que a gente falou sobre essa questão da cultura data-driven, né? Como que a gente toma esse tipo de decisão. Acho que a gente pode aprofundar bem isso, conectando com a hiperpersonalização que a Fê trouxe. Isso ainda rende muito assunto, mas queria muito agradecer vocês, dizer que foi muito bom abrir o ano com esse episódio, falando um pouquinho também do nosso trabalho, mas podendo deixar de forma muito explícita o impacto que a gente pode gerar, né, que a gente consegue gerar, independente do setor, obviamente, né, nesse caso a gente está falando das cooperativas, mas obrigada por fazerem parte disso, e eu queria pedir para vocês deixarem o recadinho do coração de vocês para quem está ouvindo a gente. Pode ser alguém que está dentro de uma cooperativa, pode ser alguém que não está, mas enfim, o que vocês diriam aí, dado tudo que a gente falou, deixariam de recadinho para quem está ouvindo? Bom, vamos lá. A gente usou bastante essa frase quando a gente esteve nesse mundo do cooperativismo, e eu acho que fica um aprendizado para todo mundo, que é quando a gente fala de gestão por resultados, a gente só tem 3 opções. A primeira delas é entregar resultados, a segunda, entregar aprendizados, e a terceira, expor os problemas encontrados. Então, se a gente estiver fazendo essas 3 opções, estamos fazendo uma boa gestão de resultados. Então, fica essa dica. Maravilha. E, bem, que honra fazer parte aqui do primeiro episódio do ano. Que seja aí um ano de muitos episódios e de muitos aprendizados aqui no Love the Problem. Sempre um prazer estar aqui. E como mensagem final, tem uma frase que eu vi esses dias, e eu até notei aqui na minha frente, num post-it aqui em frente onde eu trabalho, que você está escolhendo tudo aquilo que você não está mudando na sua vida. E eu acho que isso vale muito também para o nosso trabalho. Muitas das vezes a gente reclama e a gente sente dores, e muitas das vezes a gente tá fazendo escolhas que é não fazer nada sobre aquilo, e aquilo vai se acumulando, né? Então, acho que a gente precisa dar passos, e muitas das vezes a gente fica achando que o genial é fazer algo que nunca ninguém fez. Não. Muitas das vezes o genial nada mais é do que fazer bem aquilo que qualquer um faz mais ou menos, sabe? E nessa jornada de gestão por resultados, gestão por produtos, que a gente falou bastante aqui, é sobre começar essa jornada, né? E ir evoluindo e fazendo melhoria contínua. Ter ajuda durante o processo é muito bom, e nós estamos aqui. Se quiserem conversar, trocar ideia, e inclusive se precisarem de ajudas para desafios maiores, contem com a gente aqui na Nowhere, mas não deixem de caminhar, né? É aquela velha máxima da Dora do Procurando Nemo, né? Continue a nadar, nada. Então essa é a dica, sabe? Acho que continue evoluindo. Aproveite agora, né? Esse início de ano, inícios de ano são sempre épocas, né, de recomeços e de inícios. Então, continue essa busca, acho que pela evolução contínua, que sem dúvida isso vai fazer muita diferença aí no impacto do teu trabalho e na tua carreira. É isso, muito obrigada, gente. A gente se vê na próxima. Um beijão, tchau, tchau. Obrigada, Flor, pelo convite, e Guga aí pela parceria. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.